Você gosta de ouvir história? Ah, que legal, porque eu adoro contar história e tava morrendo de saudade. Você tá lembrado de mim? Eu sou a Bruxa Lévola e venho aqui para te contar muita história legal. Então se acomode aí, abra as asas da imaginação e ouça essa história muito legal. Antes, eu vou te contar um segredo. Não muito longe daqui, existe um lugar mágico repleto de duendes, fadas, gnomos e outros seres fantásticos. Lá também tem alguns elfos brincalhões e umas bruxinhas bem curiosas que ficam sempre procurando umas poções. E é deste lugar mágico que vem a bruxinha Holda, a minha amiguinha, que é da história que eu vou te contar hoje. Holda e o feiticeiro de Zendipan, de Heloísa Galves. O cometa dos bruxos passa pela pequena aldeia de Zendipan todos os anos, sempre na mesma data. É um dia glorioso. Todo mundo se reúne para comemorar. E para homenagear também esse visitante ilustre que vem, o cometa. Dizem as tradições bruxônicas que o cometa deixa sempre muita sorte, um rastro de energia e de alegria por onde ele passa. Então foi justamente por isso que naquele dia Holda acordou toda animada, porque ela foi passear pela aldeia. A primeira coisa que ela fez foi ir atrás do duende que faz as palhas mágicas. O duende que faz essas palhas das quais as vassouras das bruxas são feitas. É por isso que elas voam. Só que a magia dura apenas um dia. Então precisa sempre trocar aquela palha. Por isso, Holda já estava espertinha indo atrás do duende para poder conseguir a sua palha e colocar na sua vassoura mágica. Chegando lá, ela não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum, mas ouviu uma voz de que vinha meio de baixo das plantas, atrás de uma margarida ou alguma coisa assim. E ela se aproximou um pouquinho mais porque ela percebeu que aquela vozinha estava chamando o nome dela. Quando ela viu, era um homenzinho que estava ali realmente paradinho, falando com a Holda e contando que o duende da palha tinha sido sequestrado por um bruxo maldoso que vivia por ali. E o homenzinho contou para Holda que ficou horrorizada com a história, porque esse bruxo maldoso tinha sequestrado o duende e levado para o alto de uma montanha onde ele morava. E disse que agora o duende era só dele e que mais ninguém conseguiria ter as palhas para fazer as vassouras voarem. E assim todos teriam que obedecê-lo. Holda ficou super assustada porque era justamente isso que ia acontecer. Todo mundo ia ter que obedecer esse bruxo. E agora? Enquanto aquele homenzinho que morava num pezinho de couve contava toda essa história para Holda, ela já estava imaginando que precisava fazer alguma coisa, não poderia deixar a situação assim. Então, ela falou imediatamente para o homenzinho: temos que ir atrás dele, vamos lá libertar o duende da palha. E o homenzinho disse que não, que ele não podia ir. Por quê? Disse ele então: não posso porque tenho medo, tenho muito medo, um medo imenso. Holda não quis nem saber disso. Ela disse que medo ele devia ter de ficar sempre plantado no chão, no mesmo lugar, sem não poder fazer mais nada, sem poder olhar as nuvenzinhas passando pelo céu, sem poder apreciar toda a beleza da natureza. Então, sem dar muita bola, ela puxou o homenzinho pelo braço e foram em direção à montanha.
Mas aí tinha um problema maior. Como eles conseguiriam chegar até lá sem a magia da palha que fazia a vassoura voar? No caminho, eles encontraram 3 fadinhas que estavam ali no riacho. Então, Roda teve uma boa ideia. Ela pediu se as fadinhas não poderiam ajudá-los e levá-los até lá voando. E as fadinhas disseram que elas estavam ali refrescando os pezinhos delas, que estavam muito, muito cansados. E também disseram que elas não iam porque elas tinham medo, muito medo, muito medo, um medo imenso. E Roda falou que elas deveriam ter medo de serem tão fúteis assim. E decidiu continuar o seu caminho com o homenzinho que estava acompanhando. Quando avistaram de longe o castelo no topo da montanha, viram que seria realmente muito, muito difícil chegar até ele. Nesse momento, o homenzinho pensou que era mais fácil voltar lá para a tranquilidade do pé de couve dele. Mas alguma coisa já tinha tocado o coração dele e ele já estava se sentindo diferente. Decidiu continuar o seu caminho com Roda. Eles não tinham ideia do que fariam para chegar até lá, mas foram caminhando. De repente, eles chegaram ao pé daquela montanha e tinha uma pedra redondinha, dessas bem gostosas de sentar, sabe? E eles se sentaram nessa pedra. De repente, saiu de uma portinha ali uma velhinha corcunda, perguntando: o que vocês estão fazendo aqui? E por que vocês estão sentados no meu marido? Seu marido? Nossa, como a gente podia saber? E se levantaram correndo. E aquela pedra se destransformou e virou um velhinho corcunda também, que estava muito feliz, agradecendo muito. Disse que ele tinha uns problemas muito sérios nas costas que lhes dava muita dor, muita dor. E que quando esses dois sentaram nas costas dele, resolveu. Então, o casal de velhinhos corcunda ficaram muito felizes e convidaram os dois para entrar. Assim que entraram, enquanto aquela mulher fazia um cafezinho para eles, o homem estava contando que ele tinha poderes, sim. Alguns poderes não faziam a grande coisa, como se transformar em pedra, né? Mas que ele tinha, sim, algumas coisas úteis. Então, ela pensou que ele poderia ajudá-los e disse que eles precisavam muito chegar lá no topo daquela montanha e contaram por que eles precisavam chegar lá. Bom, o velhinho disse que ele não tinha poderes suficientes para isso, mas contou para eles um segredo. Quando eles foram morar no pé daquela montanha, ainda não tinha o castelo daquele feiticeiro mau. Então, eles sempre subiam até lá para poder ver o voo das águias, para poder ver o pôr do sol, para poder ver tanta coisa bonita da natureza. Mas, desde que aquele feiticeiro se instalou por lá e colocou o seu castelo, eles não puderam mais subir. E aí, Roda perguntou para ele: bom, mas se vocês já moraram aqui, por que deixaram aquele feiticeiro construir um castelo lá no topo da montanha? Bom, o homenzinho envergonhado teve que admitir: é porque eu tenho medo, tenho muito medo, um medo imenso. Roda pensou que poderia dizer alguma coisa para ele, mas ele estava sendo tão bondoso que achou melhor deixar para lá.
Foi nesse instante que o homenzinho mostrou que tinha uma escada que levaria até a montanha. E essa escada daria dentro da casa do feiticeiro. Ele nunca teve coragem de subir até lá, mas deixou que Holda e o homenzinho fossem. Bom, Holda estava determinada, então ela e o homenzinho foram subindo pela escada. Assim que chegaram lá em cima, deram no meio da sala daquele feiticeiro. Logo viram o duende da palha. Ele estava preso num vidrinho em cima da mesa. A sorte é que logo o feiticeiro acabou caindo no sono. Então, eles poderiam colocar um plano em ação. Poderiam pegar o duende. E foi o que fizeram. Rapidamente pegaram o duende e Holda pensou: vou pegar a vassoura deste feiticeiro para a gente poder fugir. É a melhor coisa que a gente pode fazer. E fez. Mas o duendezinho estava tão feliz por ser resgatado, que não parava de pular dentro do vidrinho. Holda falou: por favor, não faça isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas não adiantou, ele estava muito feliz. Balançou tanto que acabou derrubando a tampa do vidro. E com o barulho, o feiticeiro acordou. Furioso, foi para cima deles, percebeu o que estava acontecendo. Então, Holda, o homenzinho e o duende subiram do jeito que deu mesmo na vassoura e foram embora. Mas o feiticeiro tinha uma vassoura reserva. E ele pegou a vassoura reserva, montou e foi atrás de todo mundo. Ai, agora foi uma perseguição danada. Eles esbarraram em estrelas, em pássaros noturnos e muita coisa numa confusão. Quando de repente surgiu grandioso, majestoso, o cometa dos bruxos. E ele passou por ali e derrubou aquele feiticeiro mau da sua vassoura. E ele ficou preso no cometa. E gritava por socorro, socorro. Holda mal podia acreditar. O cometa tinha salvado os três. O cometa bruxesco era realmente uma realidade, trazia sorte. E enquanto isso, aquele bruxo malvado estava lá, preso no cometa, sem saber o que fazer. Enquanto os três se afastavam tranquilamente, voltando para a aldeia, conseguiram ainda escutar os gritos daquele feiticeiro lá, dizendo que ele tinha medo, tinha muito medo, tinha um medo imenso de ficar lá sozinho. E até que aquele cometa sumiu atrás de uma estrela azul e não se viu mais. Ele tinha sido vencido pela própria maldade. Então, os três chegaram bem a tempo das comemorações do cometa. A aldeia estava numa festa só e os três aproveitaram muito ainda, se divertiram pra caramba. Depois disso, o duende voltou para sua palha. O homenzinho voltou para o seu pé de couve. Holda voltou para o céu infinito. E as fadinhas voltaram a pé para casa, ressecando os seus pezinhos na areia, porque elas tinham medo de estragar as asinhas. Um arco-íris no coração tocou e essa história terminou.